Então vamos apresentar aqui o estudo de caso. Qual que é a situação prática aqui que ocorreu? Tá? É um imóvel verdadeiro, é uma situação verdadeira, localizada na região de Pinheiros, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Tá? Quais são as características do imóvel? Na cidade de São Paulo, está no quarto andar, com 39 metros quadrados, um quarto, um banheiro, próximo ao metrô, sem mobília, sem vaga de garagem, próximo de uma faculdade de medicina, isenção de IPTU, condomínio de R$ 340 por mês, valor anunciado de 350 mil. Não é reformado, ele é um imóvel antigo, o prédio é antigo, sem muitos benefícios, e a localização dele, para quem conhece São Paulo, vai ver que ele realmente é uma localização excepcional. É, como você pode ver, ele é do lado de dois metrôs, ele é do lado da Avenida Brasil, ele é do lado da Avenida Rebouças, ele é do lado da Vila Madalena, que é uma região cheia de bar, perto do Hospital das Clínicas. Então, ele tem aqui um monte de questões que fazem dele serem atraentes, né? Do lado do Instituto Tonometac, que é um- um prédio importante, que muitas vezes tem exposição de arte. Então, o resumo desse imóvel é que ele é um imóvel bom, mas velho, com um preço bom porque ele é velho e uma região excelente. Então, qual que é a tese de investimento aqui? É uma compra oportunística, né? Oportunística no sentido que o ativo tem um valor inferior ao que você se esperaria por conta de uma característica particular a ele. Pode ser problemas judiciais, pode ser problemas estruturais, pode ser necessidades do vendedor de querer vender com urgência. Nesse caso específico, é uma necessidade de uma reforma intensa. Então, então quais são os pontos aqui, né? Em São Paulo e em Pinheiros, que oferecem forte potencial de renda com aluguéis altos e valorização imobiliária. É uma questão oportunística, uma vez que o imóvel é antigo, então esse ponto que eu acabei de mencionar, então é possível negociar pelo melhor preço possível. Imóveis similares na região valem de 500 a 700 mil reais, e esse é o principal ponto aqui da tese de investimento. Ou seja, esse imóvel, por conta da situação que ele se encontra atualmente, vale 300 mil, 350 mil, enquanto os outros móveis que têm o mesmo tamanho, mesma região, talvez o prédio deles seja um pouco mais novo, esses que beiram aos 700 mil reais, o prédio seja mais novo, mas de forma geral, Pinheiros tem bastante prédio antigo, e esses móveis estão por 500 mil reais, então, ou seja, 150 mil reais acima do que a gente está olhando. Móveis em situações similares ao ativo que a gente está olhando tem uma renda mensal de mais ou menos 4 mil reais, enquanto imóveis reformados apresentam aluguéis de 5.500. Então, aqui também mostra que existe uma potencial valorização de renda mensal em caso a reforma for executada. E aqui a estratégia seria comprar o imóvel mais barato possível, fazer uma reforma mediana, e mediana não significa de nível de qualidade média, mas de profundidade média. Você não precisa trazer tudo para baixo e levantar tudo para cima, mas ter certeza que banheiro foi trocado, os principais pontos do banheiro foi trocado, que pintura foi refeita, que cozinha eventualmente foi refeita. Então ter certeza que você traga o imóvel para dentro de níveis de qualidade que são equiparáveis aos imóveis de 500 a 700 mil reais, porque a sua tese depende disso, né? Então, você fazendo uma reforma mediana, que é o jeito que a gente está chamando aqui, foi o suficiente, é o suficiente para fazer que esse valor suba para no mínimo os 500 mil reais e que você possa cobrar um aluguel, em vez de 4 mil reais, alugar um aluguel de 5.500 reais. Então, quais são as oportunidades e riscos? Potencial para adquirir um imóvel em uma localização privilegiada com preço de entrada competitivo, potencial para grande apreciação imobiliária e de aluguel após a reforma, e também do apartamento, a localização ideal para estudantes e jovens profissionais. Está perto da Vila Madalena, está perto de um hospital, está perto da Faria Lima, está perto da Rebouças, da Avenida Brasil, o tamanho é ideal. Então, todos os elementos ali para fazer dele um excelente imóvel para jovens profissionais e estudantes estão lá. E quais são os pontos de atenção aqui? A tese depende de uma reforma muito bem executada, tá, para que o valor fique dentro do orçado e dentro do limite temporal. Concretização de apreciação imobiliária, e isso está atrelado à reforma. A reforma tem que ser feita de uma forma onde você ganhe esses 150 mil aqui de valorização e encontrar o inquilino ideal o mais rápido possível após a reforma. Então você quer começar a rentabilizar esse ativo rápido, uma vez que a reforma, porque por óbvio você vai ficar ali 4 meses, 3 meses com o imóvel reformando e você precisa logo em seguida já começar a gerar renda dele. E qual que é a conclusão?
A aquisição desse imóvel é com base na, na aquisição abaixo do valor, né? E a estratégia aqui é comprar o imóvel barato e alugar, reformar e alugar ele com uma renda superior. E além disso, espera-se que vai ter uma apreciação patrimonial, ou seja, o valor do patrimônio do investidor vai subir de 350 a 500 mil reais com esse imóvel. Claro que você vai ter custos de reforma, que tem que ser muito bem calculado e muito bem mensurado, mas em tese o patrimônio próprio do investidor vai subir, uma vez que a reforma for concluída, vai subir 150 mil reais. Mas a viabilidade do projeto depende diretamente da execução da reforma, que ela tem que ser muito bem planejada, dentro do custo, dentro do valor, dentro do prazo almejado, e que o objetivo final dessa reforma, que o resultado final dessa reforma, seja compatível com os apartamentos, ou seja compatível até melhor com os apartamentos que a gente está usando como comparação. Então, então, uma vez que a gente determinou essa tese, né, que a gente determinou qual que é a nossa estratégia com esse imóvel, quais são os pontos que a gente precisa validar antes de efetivamente fazer a compra? O primeiro é vista técnica do imóvel. Ter certeza que a reforma que você está olhando é de fato a reforma que precisa ser feita, que não tem nenhuma estrutura, dano estrutural, que não tem nenhum problema estrutural, que vai fazer que a sua reforma seja o dobro que você está inicialmente prevendo e claro que se você pagou 350 mil e previu 50 mil de reforma, você vai ter 100 mil reais ali de valorização. Só que se você comprou 350 mil e daí do nada a sua reforma custou 200 mil, a valorização de 500 mil não é o suficiente para cobrir os custos da sua reforma. Então você tem que ter certeza que, de um ponto de vista técnico, o imóvel está condizente com o seu plano de reforma. Validação dos valores do mercado. Isso aqui é muito importante ir para a rua, entender os imóveis, ou até visitar os imóveis que estão sendo alugados, que estão pedindo esses valores que estão almejando, ir para os outros imóveis que estão vendendo por esse valor que você está esperando que seu imóvel seja atingido, para ter certeza que a sua expectativa da realidade seja condizente com a realidade. Então, não é só olhar no computador rápido e visitar só o imóvel que você quer comprar, mas até conhecer todos ali na região. Premissas de reforma, ter certeza que você tem uma reforma, um plano de reforma muito bem estruturado, que você está fazendo isso com uma pessoa que você confia e que você estabeleça prazos e incentivos que sejam compatíveis com o seu objetivo como investidor. Fazer uma diligência legal, então, voltando aos slides sobre armadilhas jurídicas, ter certeza que a escritura está em ordem, ter certeza que a matrícula está em ordem, ter certeza que não existem dívidas no nome do ativo, que não existem disputas judiciais complicadas no nome do vendedor, que depois pode causar dor de cabeça no futuro. Então, ter certeza que você está bem respaldado de um ponto de vista jurídico. Negociação com o vendedor, o preço de anúncio dele é de 350 mil, mas se você fizer uma negociação, se você estiver com o dinheiro em mão, se você estiver pronto para fechar a compra, pode ser que ele desça para 320, 330, quem sabe qual que é o nível de negociação, qual que é o desespero dele, a necessidade de vender, pode ser que ele desça mais ainda. É, então, é importante você estar munido de tudo que você precisa para fechar a compra e entrar aqui nessa negociação, porque qualquer 1.000 reais a mais que você ganha é 1.000 reais a mais de retorno que você vai ter. E por fim, análise de liquidez. Ter certeza que o imóvel e a região é compatível com suas expectativas de liquidez. Pinheiros é um bairro que está crescendo muito ultimamente, está muito atrativo para jovens profissionais e estudantes. Então, liquidez, nesse caso específico, não é a principal preocupação. A principal preocupação aqui, de novo, é a reforma. Mas é importante ter aqui uma estratégia de liquidez caso um dia você precisa vender esse ativo. E que nem eu mencionei anteriormente, para o caso completo, visite o site da Chave Certa. Aqui isso é um conteúdo pago, tem estudos de casos que são gratuitos. Esse, por se tratar de um caso de reforma, e é um caso que a gente realmente entrou em muito detalhe, a gente quis mostrar aqui como que cada variável da aquisição afeta o setor de investidor, então foi um estudo bastante profundo que a gente fez, e a gente convida aqui vocês a irem lá e aprender mais desse caso e de outros também, porque o estudo de caso, né, o estudo de um estudo de caso é muito importante porque te dá um pouquinho de uma visibilidade do que é possível dentro desse mercado imobiliário.